Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje vou falar um pouquinho de como funciona a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Quase todos os corpos do universo possuem massa. Existem alguns que não têm esse privilégio, ou poderia dizer, esse limitante. Mas vamos focar agora nesse vídeo, para a gente explicar melhor, tem que focar nos que possuem massa e que a gente pode enxergar. Engraçado que o que faz a gente enxergar não possui massa, que é a própria luz. Você tem uma massa que indica, de modo simplificado, a quantidade de matéria que existe em um corpo. E você tem, de outro lado, uma massa que é chamada de massa inercial, que indica o quanto o corpo consegue resistir a uma força. Incrivelmente e curiosamente, essas massas têm valores iguais. E eu vou dar uma explicada em como funciona a força que você precisa dessa massa, só que a massa inercial. Até porque essa massa inercial ela já é um parâmetro para resistência sobre uma força. Vamos começar a raciocinar como é que funciona essa ideia de força. Eu acho que eu já falei força 3 vezes, 4 em tão pouco tempo. Mas vamos raciocinar como é que ela funciona. Quando você aplica uma força em algum lugar, você percebe que quanto mais massivo for esse corpo, que delimita essa resistência, mais difícil vai ser de você conseguir movimentar esse corpo. Mais difícil vai ser de você conseguir alterar sua velocidade. E você vai fazer uma coisa nele, você vai alterar a velocidade. Nessa questão a gente vai ter que a força, ela funciona como um produto entre a massa e a aceleração. Na realidade, a força aplicada vai ser descoberta quando você multiplica a massa inercial e a sua aceleração. Um jeito mais lógico de explicar como é que funciona essa ideia, eu gosto de explicar por parte da aceleração, em que, se você mudar matematicamente essa equação, você vai ter que a aceleração vai ser a força sobre a massa. E é só pensar dessa maneira. Uma aceleração do corpo, quanto maior for sua força, mais aceleração esse corpo vai adquirir, maior vai ser a alteração na sua velocidade. Porém, quanto mais massivo o corpo for, menor vai ser essa aceleração. Então você vai ter uma aceleração que ela é diretamente proporcional à força que está sendo aplicada e inversamente proporcional à massa. É só lembrar disso. Você precisa desses parâmetros para descobrir o que está acontecendo, para quantificar essa força. Nesse quesito, você vai ter uma equação simples, que é força igual a massa vezes aceleração, em que ela está bem mais simplificada que o normal, porque tanto na vida real como nas próprias equações de Newton, você vai ter situações em que a massa ela altera com o tempo. Então você vai ter uma situação que não é tão simples quanto força igual a massa vezes a aceleração. Mas nesse caso, vamos contar como se a força fosse, como se a massa fosse algo constante em todo o processo, e que ela vai adquirir uma aceleração baseada na sua força. Que não está exatamente errado, mas é uma aproximação que não está tão aproximado como se a massa alterasse. No caso dessa equação, você vai ter força como a unidade de medida igual a Newton. Mas só Newton, o que quer dizer esse Newton? É só você parar para pensar que a massa, agora a gente entra naquela ideia do padrão do sistema internacional, que você vai ter uns padrões de unidades, e agora é necessário saber quais são esses padrões de unidade. Não só agora, mas nesse caso é importante. Você vai ter a massa que você vai ter que medir ela em quilograma. Você vai ter a aceleração que ela é em metros por segundo ao quadrado. Quando você junta elas, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você vai ter uma situação em que você pode simplificar todos esses termos por só uma letra, que é Newton. Então, quando você for calcular a força, se você usar no lugar da massa outro tipo de massa, como grama, outra variação no caso como grama, como miligrama, ou aceleração, como outro tipo de aceleração, como quilômetros por hora ao quadrado, quilômetro por hora vezes segundo, esse tipo de coisa, você pode achar um resultado. Porém, a análise desse resultado, como não é tão comum, pode ficar mais complexa. Não dá para você arrumar com as outras unidades que já estão ali e você não vai poder chamar de Newton, porque Newton é única e exclusivamente quilograma metro por segundo ao quadrado. São esses termos. Então, caso você use outro valor ali, não pode ser chamado de Newton. E se você tiver uma força, quando você for usar suas equações e ela estiver em Newton, você vai ter que usar o quilograma metro por segundo ao quadrado. E caso você use algo diferente, você vai ter que abrir o Newton, abrir o Newton fica meio estranho, mas você vai ter que fazer o jogo matemático ali para ir alterando as coisas e chegar no resultado, o que é mais complexo. A medição de força nem exatamente precisa ser com a aceleração do corpo e sua massa.
tipo, não no papel, porque tem outros mecanismos que as pessoas usam para descobrir como é que funcionam uma força, como por exemplo o dinamômetro, em que a partir de uma mola você vai ter uma força elástica nessa mola, que ela é uma força específica com outra equação que eu vou explicar exatamente no vídeo sobre força elástica. Você vai ter uma mola com essa força elástica e basicamente por aí você consegue, pendurando um objeto nele, você vai conseguir descobrir qual força está sendo aplicada nesse corpo. Você vai ter, por exemplo, também uma balança que vai medir, que você vê que ela vem em quilogramas e não em newton. É porque ela mede o seu peso e vai dividir pela aceleração gravitacional no ponto onde você está. E vai dar o resultado que você vê ali em quilogramas força. Porque ele vai pegar quanto você está pressionando a balança, vai medir a força que está existindo ali também, normalmente tem molas ali, e vai chegar num resultado. É muito legal que a cada ponto do planeta você vai ter acelerações gravitacionais diferentes, porque o planeta não é uma esfera perfeita. Então, quando alguém vai fazer uma balança ou algo do tipo, ela tem que organizar os cálculos para o lugar para onde ela vai mandar os cálculos ali dentro, que sejam exatamente com os valores da aceleração gravitacional no ponto e a aceleração gravitacional no ponto para fazer esse cálculo. Como eu já expliquei na inércia, você também vai ter uma questão que você vai ter que somar essas forças e que vai ser uma soma vetorial. Quando você tem essa soma das forças igual a zero, o objeto vai estar inerte e vai estar parado. Mas quando não é igual a zero, você pode descobrir algumas informações baseado em diferentes maneiras. Por exemplo, se você quer saber a aceleração do corpo total, você vai somar todas as forças e você vai pegar a massa multiplicada e vai descobrir a aceleração total do corpo. Caso você queira descobrir uma aceleração que uma força, no caso, causaria, porque você vai ter várias forças no corpo. Então, aquela aceleração que você descobrir só com a força isolada não é a aceleração efetiva do corpo. A aceleração efetiva do corpo vai ser com a força resultante, com o resultado de todas as forças. Aquilo vai ser uma força que resultaria se só tivesse uma aceleração que resultaria se só tivesse aquela força sobre o corpo. Ou você pode, por exemplo, se você quiser, por exemplo, descobrir qual é a força resultante sem somar exatamente todas as forças. De outra maneira, mais complexazinha se você tiver as forças, no caso, mas também serve. A aceleração, ela funciona também como vetor. Então você pode descobrir quais são as acelerações que causariam cada força nesse corpo. Vamos dizer que na equação ele não falou as forças, mas falou qual aceleração cada força faria. Você pode fazer uma soma vetorial dessas acelerações e no final você vai ter uma aceleração resultante. Com essa aceleração resultante multiplicado pela massa do corpo, você consegue descobrir a força resultante. Porque da mesma forma que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração resultante, a aceleração resultante vai ser igual à força resultante sobre a massa, e assim você consegue arrumar maneiras diferentes de fazer essas equações. Isso é uma questão de lógicas diferentes e caminhos diferentes para achar o mesmo resultado. Porque quando você entende a lógica do negócio, não vai ser só F igual a MA. Você vai saber o que você vai estar fazendo e dá para, com a criatividade, descobrir maneiras diferentes de chegar num resultado que seria o mesmo por outro caminho. Às vezes podendo ser de uma maneira mais fácil ou às vezes podendo ser de uma maneira mais difícil. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar da minha explicação, que vai entender o que eu estou falando, vai entender o que eu estou fazendo, vai entender a física pelo meu ponto de vista, como eu explico. Se você acha que eu mereço um apoio monetário, você pode ir no Apoia-se aí e dar algum dinheirinho, se o que você quiser. É só se você achar que eu mereço. Se não, tudo bem. Se não tiver, tudo bem. Porque aqui o negócio eu vou fazer, sempre estar fazendo, porque o negócio é compartilhar o conhecimento, compartilhar as ideias da física, porque a ciência a gente tem que fazer te ajudando com cooperação. Inclusive, se você acha que eu errei em alguma coisa, se você acha que alguma coisa está deturbada, se tem alguma dúvida ou alguma coisa do tipo, pode deixar nos comentários, que assim eu vou ler, vou responder sempre que possível, talvez responda no vídeo, talvez responda no próprio comentário, depende de quantos comentários tiver. Então é isso, se você gostou, como eu já falei, faça essas coisas aí e tchau!